Mor Cerulo, gratidão, memória e saudade. Desde muito cedo aprendi que a ingratidão é um dos piores defeitos que pode acompanhar uma vida enquanto aqui na Terra. Pelo que ao longo dos anos tenho procurado exercer o meu dever de gratidão para com aqueles que de alguma forma fizeram algo que significou uma bênção para a minha vida. Das primeiras horas de hoje, 11 de julho de 2020, soube que o Senhor Jesus houve por bem recolher a vida melhor, o seu servo Morris Cerulo. Morris Cerulo foi um dos mais extraordinários homens de Deus que o Senhor me tem permitido conhecer. Um verdadeiro campeão de autoridade espiritual. Algumas recordações são impossíveis de serem apagadas e por esse motivo decidi rascunhar e depois trazer para esta tela essas singelas palavras para expressar os 3 sentimentos que sua morte me causou: gratidão, memória e saudade. A geração atual de pregadores e homens de Deus não faz a menor ideia do que esse gigante da fé e do evangelismo representou para a geração que lhe precedeu. Havendo nascido filho de pastor e, portanto, tendo sido criado em um lar cristão, evangélico e piedoso, desde cedo tive contato com a pessoa, a palavra e a Igreja de Deus. Mas, a bem da verdade, Morris Cerulo foi o homem que Deus usou para me permitir ser testemunha da manifestação do poder sobrenatural para a operação de milagres em campanhas evangelísticas. Minha esposa e eu jamais nos esqueceremos do espetáculo grandioso que foi a cruzada evangelística Cristo é a Resposta, auspiciada pelo pastor Túlio Barros Ferreira e realizado no campo de São Cristóvão, no ano de 1967, quando vimos com os nossos olhos, literalmente, centenas de enfermos serem curados, incluindo cegos, paralíticos, surdos, mudos, etc. Seria absolutamente impossível para mim, pessoalmente, esquecer as ministrações por ele realizadas no auditório do Cine São José, no bairro de Brás de Pina, no Rio de Janeiro. Foi em uma daquelas manhãs que Deus o autorizou a dar-me uma palavra pessoal e específica, informando-me diante de todos que o Senhor também me usaria naquele ministério de evangelismo em massa. Confesso que jamais fui a mesma pessoa. Rendo a Deus neste momento minha mais profunda gratidão pelo raro privilégio que me deu, usando Morris Cerulo para algo que me deixou impactado. Em uma cruzada de 4 dias, ele pediu ao saudoso pastor Alcebiades Vasconcelos que indicasse um pregador brasileiro para pregar no último dia. Ele disse ao pastor que queria que os brasileiros soubessem que Jesus é capaz de usar também os brasileiros. Para minha completa surpresa, eu fui o indicado. O restante da história, os que participaram daquela reunião recordam muito bem o que Deus fez. A Deus seja a glória para sempre. Desde então, tenho viajado por todo o Brasil e por vários países do mundo, realizando cruzadas. Mas neste espaço, desejo reconhecer o peso da influência de Morris Cerulo. Ele esteve várias vezes no Brasil, realizando cruzadas e escolas de treinamento para evangelismo, no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife, etc. Ele amava intensamente o Brasil, assim como também amava muito a África, o México e a Coreia do Sul.
Cerulo perdeu seus pais muito cedo e por isso esteve em alguns orfanatos, até a idade de 16 anos, quando conheceu a Cristo e começou a pregar o Evangelho, tendo viajado por dezenas de países e também escreveu vários livros, cerca de 80. Inclusive editou uma Bíblia com seus próprios comentários. Tive ainda o privilégio de participar de suas concorridas escolas de ministério realizadas no início de cada ano na cidade de Los Angeles. Em uma dessas ocasiões, fui por ele convidado a visitar o seu escritório na cidade de San Diego. Meu filho primogênito, pastor Jadiel, teve a feliz oportunidade de estudar na escola teológica que o Dr. Cerulo conduziu por vários anos na Califórnia. Milhares de pessoas foram alcançadas com a mensagem que ele pregou. Outros milhares foram beneficiados com milagres de cura e de libertação. Nossas estatísticas nunca serão precisas para definir com exatidão o número de vidas transformadas pelas pregações de um homem ou mulher de Deus. Todavia, por outro lado, existem testemunhos abundantes de que milhares foram a Cristo através do ministério de Morris Cerulo. Já esta manhã, o bispo na Nigéria testemunhou esta realidade quando declarou que milhares de obreiros foram levantados naquele país. Com estas palavras, expresso minha gratidão e minha memória, mas também a minha saudade. Saudade daquela voz levemente enrouquecida, que de repente se tornava tonitruante. Saudade do imenso prazer que ele sentia quando era chamado de evangelista Cerulo. Saudade daquela exuberante autoridade que se manifestava em ordens que ele dava aos espíritos de enfermidade e de opressão. Saudade das lágrimas que muitas vezes vi serem derramadas por ele enquanto pregava sobre a misericórdia e o poder de Deus. Durante esta intensa ceifa de homens de Deus que está acontecendo em 2020, a partir de Morris Cerulo deixa uma lacuna. Sabe-se que verdadeiramente é um homem de Deus pela lacuna que deixa quando parte e pelo legado que fica quando se vai. A voz de Morris Cerulo jamais será ouvida outra vez ao vivo nesta terra, mas a reprodução dela se fará intensamente na utilização dos recursos tecnológicos agora disponíveis. Seus livros e sua história continuarão a abençoar milhares. Como Abel, depois da morte, ele ainda continua falando. Como aconteceu com ele, acontecerá com cada um que exercer fielmente o ministério recebido de Deus, como está escrito no Sagrado Evangelho. Findo o seu ministério, voltou para a sua casa. Fica aqui esta homenagem de gratidão, de memória e de saudade. Amém. Deus a todos abençoe. Se você crê que isto ajudará outras pessoas e edificará outras vidas, compartilhe esta mensagem com seus amigos e aproveite a oportunidade para inscrever-se neste canal. Em nome e por amor de Jesus. E lembrem-se todos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.